Quero saber a opinião de vocês sobre o nosso próximo confronto contra o Novo Horizontino. Temos Corinthians e Cruzeiro no meio do caminho, né? E quero saber muita opinião de vocês aí. Vamos que vamos. Oportunidade está criada. Salve, mano. Boa sorte. Diz aí sua opinião sobre a situação atual do Corinthians em sentido político. Meu irmão, eu vou falar. A gente vai falar sobre o cenário político aí. Tem novidades, né? Informações novas aí. Mas se eu pudesse te adiantar alguma coisa, meu irmão, eu ia usar o mesmo jargão que um abençoado lá dentro usa muito, né? O tal do tic-tac, né? Então, assim, ó, pode começar a contar as horas aí que tem coisa para acontecer. Pode ter certeza, viu? Mas, enfim, em suma, a situação atual do Corinthians no sentido político, ela é catastrófica, né, cara? A gente poderia dizer que é pior do que a situação do nosso país nos dias de hoje. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Bom, hoje, por volta de 11 e pouquinho, recebi a informação aqui que o Yuri já vem fazendo uma transição física aí após essa lesão muscular dele. Não está 100% liberado ainda para atuar aí um jogo inteiro, né? Mas a tendência deles ali internamente é um retorno gradual, começando já no banco, pelo banco, se for relacionado, né? Provavelmente já vai ser relacionado. O Yuri é um monstro, né, cara, nesse aspecto, né? É um cavalo, né, cara? Fisicamente falando, o Yuri é fora da curva, né? Mano? Sigam o Pastor Mala no X, o Macedo, o Reis, o Douglas, o Tapa na Orelha, toda essa galera aí, cara. Toda essa galera aí. Mas voltando aqui para falar do Yuri, então a notícia que eu recebi hoje é essa, gente. Ele está já numa transição física ali após essa lesão, né? Não está 100% liberado para atuar 90 minutos ainda, mas a tendência interna é um retorno gradual, né? Tentar ser relacionado, mesmo que fique no banco ainda mais para entrar alguns minutinhos ali. A comissão não quer acelerar o retorno para evitar qualquer tipo de recaída muscular, né, no Yuri, mas é importante, né, cara? As recuperações assim de lesão do Yuri são absurdas, né, cara? É tudo muito rápido, cara. Ele tem assim um DNA diferenciado, viu, meu Yuri? Diferenciado mesmo. Tiago Barbieri, salve, meu irmão. Qual a quente do dia? Seguimos juntos na luta pela refundação moral e institucional do Corinthians. É isso aí, Tiago, que eu estava falando com o nosso amigo aqui, ó, anteriormente. Ô Tiagão, de imediato, assim, falando de campo e bola, um pouco, nós vamos partir já para os bastidores e política aí, mas o que eu recebi de informação hoje que me alegrou muito foi a retomada do Yuri aí já está participando de transições ali, né, após essa lesão muscular dele. Não está liberado ainda para jogar 90 minutos de um jogo, mas já está liberado para ser relacionado. O medo dos caras é que ele tenha qualquer tipo de recaída muscular ali, né? Mas a pergunta que eu deixo para vocês aqui é a seguinte, cara. Vocês colocariam, viu, Thiago? Deixa ele só para o final, acho melhor, final do Paulistão. Eu também acho que ia testar o Yuri ali faltando 20, 15 minutos, dependendo do jogo, né, cara? Dependendo do jogo. Às vezes você corre o risco ali de colocar o cara no começo e piorar a situação do cara, né? Então, tem que tomar esse cuidado, não tem jeito, né? O Yuri é um cara de muita explosão, né? E toma muita pancada também, né? Então, não sei, mas talvez eu acho que eu colocaria ele mais para os últimos 20 minutos do jogo, 15 minutos aí. O Yuri tem uma recuperação física absurda mesmo, mas esperaria ele ficar 100% para não perder mais tempo. E outra, cara, não perder ele para o semestre aí, né? Tem isso também, né, Thiagão? O Yuri faz falta, né, cara? Eu fico muito puto com os gols que o Yuri perde assim, mas puta que pariu, ele faz falta demais, cara. Ele faz muita falta.
todo mundo critica o Yuri, mas quando ele não joga, que vemos como nosso ataque é carente. Nossa, cara, é pior que é verdade. Cara. E a gente não tem um substituto pro Yuri hoje de jeito nenhum, né, cara? Cássio, 712 jogos pelo Corinthians, 32 pênaltis defendidos, 9 títulos conquistados. Maior pegador de pênaltis da história do clube. Porém, do outro lado, nós temos Hugo Souza, que até hoje, 23/2/2026, tem 102 jogos pelos Corinthians, 14 pênaltis defendidos, é o terceiro maior pegador de pênaltis da história do clube. E é um dado impressionante, né? Em números frios, se a gente for considerar, o Hugo tem uma média muito maior de pênaltis defendido em menos jogos. Mas é claro, no peso histórico de decisões e títulos, o Cássio ainda é um gigante incomparável na história do Corinthians. Mas a pergunta que eu deixo para vocês aqui, para a gente finalizar a nossa live: quem é mais decisivo nos pênaltis? O Cássio histórico ou o nosso Hugo atual? O que vocês acham? O que vocês acham? O Cássio histórico ou o Hugo Souza atual? Lembrando que em 712 jogos, o Cássio pegou 32 pênaltis. O Hugo só tem 102 jogos e já pegou quase 50% dos pênaltis que o Cássio pegou durante todo o período dele no Corinthians, durante essa marca histórica de 712 jogos pelo Coringão. Então, assim, cara, é um número... É claro que o Cássio pegou pênaltis, assim, incontestáveis, né, cara? Em jogos diferenciados, né, cara? Mas quem você acha que é mais decisivo, assim, nos pênaltis hoje? O Cássio, naquele momento para nós, ou o Hugo, atualmente? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa essa pergunta aí. Não se esqueça, você que está aqui nos acompanhando, deixe seu like, inscreva-se no canal, tá bom? Um grande abraço aí. Não se esqueçam que a gente vai estar aqui sempre às 19h10, tá bom? De segunda, terça, de quarta ou quinta, quando tiver pós-jogo, a gente troca o horário, porque aí a gente não faz a live das 19h10, mas vem no pós-jogo, tá bom? E só de sexta-feira que eu não irei fazer mesmo. O Hugo é monstro, mas Cássio é gigante. O Hugo está caminhando para ser tão gigante quanto Cássio. Ô, Rafael, mas foi o que eu falei aqui. Vamos torcer para que o Hugo continue, perpetue nesse caminho, né, cara? Porque ele já pegou quase 50% dos pênaltis que o Cássio pegou em toda a história dele do Corinthians, em 712 jogos, cara. E o Hugo só tem 102 jogos, cara. É maluco isso, cara, maluco. De verdade mesmo. É um dado surpreendente, cara. Um dado surpreendente.